Olá, bem-vindo ao vídeo 3 da aula 1, Introdução da Unidade 1. Então, como a gente pode ver no próximo slide, que compara a leitura digital com a leitura não digital, a leitura em texto impresso, a gente pode perceber na figura que a leitura digital e a leitura no texto impresso têm caminhos bastante diferentes, né? Enquanto na leitura impressa eu tenho uma tendência a ler pelas linhas, né, da esquerda para a direita, né, de uma forma horizontal, no texto digital eu tenho uma tendência a fazer uma leitura de caráter mais vertical, não é isso? Não, caminhando pelo texto como um todo e buscando índices de leitura, como por exemplo links, figuras, notas ou alguns elementos que possam me conectar aquele texto digital com um outro. No caso específico, essa figura, ela trabalha com leitura em PDFs, tá certo ou não? Então, quando a gente começa a olhar em vermelho, eu tenho aqui as áreas quentes da tela, né? No qual o olho foca mais. Laranja, eu tenho as partes vistas em um segundo momento de leitura, né? Em azul, são as partes frias, onde o indivíduo vai com menos frequência, né? Onde ele vai apenas no segundo momento, se ele quiser checar ou não alguma informação. É interessante eu perceber que o suporte da mídia determina muito a leitura que eu faço dessa mídia. E essa leitura, eu estou usando leitura como um termo geral para significar a apreciação desse processo midiático, seja ele qual for. Da mesma forma, ver um vídeo, por exemplo, numa TV de 20, 30 polegadas é totalmente diferente de assistir um vídeo no celular, né? A forma como a imagem é condensada gera uma percepção diferente daquele produto, totalmente ímpar em relação, por exemplo, ao mesmo vídeo numa televisão, né? Alguns conteúdos, inclusive, nem conseguem ser vinculados nas duas mídias, né? Por exemplo, muitas vezes um vídeo que eu fiz para o celular, ele não tem ele não tem os elementos que o permite ser visto numa televisão. Um texto em PDF com relação a um texto em papel é a mesma coisa. O PDF pode encapsular imagens, vídeos e áudio, coisas que eu posso acessar que eu jamais acessaria num texto escrito, né, tipograficamente impresso, né? Bem, se a gente começar a pensar no papel das mídias, a gente não pode esquecer que a forma como eu procuro e como eu tenho contato com as informações, ela vem constantemente se transformando com o tempo, né? A gente tem uma impressão de que a internet e a revolução digital fez com que eu tivesse uma quebra muito radical na forma como eu procuro e acesso a informação, né? Realmente mudou, né? Essas mídias, elas aceleram esse processo, né, de busca de informação, e elas aceleraram a mudança na qual eu faço esse processo de busca de informação. Mas isso sempre foi diferente, de tempos em tempos, sempre houve transformações na forma como essa informação ela é buscada, ela é acessada, né? Nem, por exemplo, se eu perceber algumas mídias sociais, como Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp, não é isso não? Elas propagam a informação de uma forma que me permite o acesso e a participação e a busca dinâmica dentro desses sistemas, não é isso? Enquanto que um livro não me permite uma busca dinâmica ali dentro. Se eu quiser buscar informação num livro, eu tenho que fazer uma leitura, nem que seja rápida, com os olhos, folheando o livro todo, de forma a encontrar a seção ou a parte na qual eu quero ter acesso. Ou usar sumário ou alguma outra estratégia que me permita isso, né? Se eu for parar para pensar, as mídias sociais, elas permitem que o indivíduo construa conteúdos dentro dela, né? Às vezes, relacionadas não só a questões ideológicas e políticas, mas também humor e o nosso posicionamento trivial em relação ao nosso cotidiano, né? E a gente a gente precisaria educar pessoas para a mídia, tanto produção como para a recepção dessa mídia. Por quê? Porque essa mídia, ela veicula conteúdos, né? E ao veicular esses conteúdos, elas necessariamente nos mostram papéis sociais, elas necessariamente representam a nós e a todos os outros grupos sociais e etários e de gênero que vivem ao nosso redor. Que nem, por exemplo, a mídia
veicula papéis linguísticos, por exemplo, muito claros, né? É só você observar qualquer produto midiático de uma grande emissora que você vai perceber que boa parte dos apresentadores, atores e pessoas que aparecem na tela de uma forma geral, elas têm um sotaque típico do Sudeste, né? E, em um segundo momento, do Sul. Alguns sotaques, por exemplo, do Norte e Nordeste, raramente aparecem. E quando aparecem, são imitados por alguém da região Sul e Sudeste. Ou seja, há uma clara representação ali social de determinados grupos, né? Determinados papéis sociais, né? É notório, por exemplo, a discussão sobre o papel do negro na televisão, da mulher na televisão, né? De grupos sociais marginalizados financeiramente pela televisão. E se observar, por exemplo, a produção de coletivos, por exemplo, de grupos feministas ou de grupos de movimento negro, esse protagonismo se inverte, ou seja, o negro é representado ali de uma forma diferente do que da mídia tradicional. A mesma coisa na mulher. Mídias produzidas por mulheres, a mulher é representada de uma forma diferente daquela que é tradicionalmente representada nas mídias de massa, né? A mesma coisa os sotaques e as produções linguísticas. Quais imagens a mídia constrói? A mídia constrói imagens de determinados grupos sociais, né? Então, quer dizer, quando você tem o negro necessariamente porteiro, doméstica ou motorista, você constrói uma imagem de que aquele é o papel assumido pelo negro na sociedade, né? Quando você constrói a imagem da mulher como dona de casa e cuidadora de filhos, aquela é a função social que a ela é projetada naquele processo midiático, né? O que também determina preconceitos e também reflete preconceitos e a forma que determinados grupos veem outros grupos sociais. Quando esses grupos sociais normalmente tomam poder midiático, se empoderam, né? Dificilmente uma mídia produzida por mulheres, a mulher seria representada apenas como dona de casa e cuidadora de crianças, né? E dificilmente numa mídia produzida por um grupo, por exemplo, do movimento negro, um negro seria representado apenas como motorista ou como segurança, né? Ou seja, nenhuma mídia ela é neutra nos conteúdos, né? Nem a mídia de massa profissional e nem aquela mídia, nem aquela produção midiática que a gente faz de nosso cotidiano. A gente está sempre ali projetando as nossas representações de mundo, nossos preconceitos e nossos valores ideológicos, né? É interessante de citar, né? Boa parte desse pensamento vem de um educador midiático inglês chamado Buckingham, que trabalha há quase 30 anos nesse processo de educação para os meios dentro do Reino Unido, né? O que o Buckingham coloca nessa forma de pensamento que ele tem da educação para os meios é de que é importante a gente eduque para produzir e para receber, né? Para receber a mídia, para que a gente tenha um olhar crítico sobre aquilo que a gente vê, e produzir para que a gente possa produzir sem necessariamente reproduzir preconceitos e visões de mundo que nós não necessariamente concordamos com elas. Então, se a gente for pensar em termos do que a gente conversou nessa unidade, a gente tem alguns pontos interessantes, como vocês podem ver no slide, que a gente precisa sistematizar. Primeiro, a gente pensou a tecnologia como uma interação com o ambiente e com os outros indivíduos, né? Eu uso processos tecnológicos para interagir com o mundo que está à minha volta e para interagir com outros indivíduos quando eu utilizo mídias para isso, né? Eu tenho que pensar que o processo midiático é a corporificação de uma série de linguagens, significados e práticas sociais. Ou seja, eu uso tais mídias porque eu quero construir significados sociais com outras pessoas, né? Quando eu tenho lá o meu grupo de WhatsApp que discute um assunto no qual eu sou interessado, eu estou criando significado junto com essas pessoas, estou criando representações sociais, estou criando valores, né? Estou reafirmando ou não reafirmando práticas sociais, né? A mídia ela pode ser fonte de protagonismo ou de marginalização, né? Protagonismo quando o indivíduo está ali presente, retratado, e marginalização quando ele está retratado de uma forma estereotipada e negativa em relação à visão de si mesmo, né? As mídias, necessariamente, qualquer produção midiática, seja ela caseira, seja ela profissional, ela passa por processos de seleção, edição e distribuição, né? Sem a seleção, a produção e a distribuição, a relação midiática não se estabelece,
né? Porque os conteúdos eles não são colocados aleatoriamente, eles não são escolhidos aleatoriamente, e se eles não forem distribuídos para as pessoas terem contato com elas, eles simplesmente ficarão guardados dentro de um momento específico, de um lugar específico, perdão. Bem, e o que a gente aprende a partir do meio? Não é isso não, a gente aprende a partir do meio que a nossa leitura desses meios, ele nem sempre é linear, não é isso não? E que na relação midiática que a gente tem hoje, máquinas de busca são necessárias e primordiais para a minha busca de informações, como por exemplo Google, Yahoo e outros sistemas que se colocam disponíveis para a gente, né? Então, a gente gostaria de propor para vocês uma atividade final, como vocês podem ver no slide, não é isso não? A ideia seria a gente analisar o mesmo fato publicado em diferentes mídias, para observar diferentes recortes que essas mídias fazem de um mesmo fato, né? E as significações diversas que essas mídias nos trazem. Não é isso não? Então, para esse exercício, tá? Vocês vão lá no fórum de discussão do Moodle, não é isso não? Onde já estão as instruções e prazos nos quais a gente vai ter que trabalhar, né? E é importante lembrar que o debate é tão importante quanto esse input teórico, para a gente poder sedimentar um pouco dos nossos conteúdos, né? E muito obrigado pela sua participação. Esse é o final da unidade 1 da aula 1 e a gente segue em frente à nossa próxima aula. Obrigado.